pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um ADN Criativo Podcast. Hoje temos um episódio muito especial, mas antes de entrarmos nessa ronda dos episódios, vamos aqui apresentar os nossos parceiros. Temos aqui a Água Shella como patrocinador oficial do ADN, temos a Climédico, temos a Tupuca. Já queres fazer uma encomenda, aproveita, encomenda o teu coque e os teus hambúrgueres a partir da Tupuca. E temos também aqui a Marcas em Ação, um portal de notícia aqui na qual tem falado muito em torno do mundo digital e também das marcas, que vocês sejam todos convidados a visitar. Então, hoje temos um programa muito especial porque temos aqui alguém que vai nos abordar, vai abordar sobre um tema bastante recorrente da nossa sociedade, que também eu acredito que seja um dos movimentos a crescer de forma muito implicada cá no nosso país. Vamos abordar aqui hoje sobre a criatividade de um artista plástico, com alguém com mais de 15 anos de experiência, não nesta área de artista plástico, mas sim no mundo criativo. Eu vou falar aqui um bocadinho sobre o Kutana Carlos. Seja bem-vindo, meu companheiro, ao nosso ADN Criativo Podcast. Muito obrigado e seja também bem-vindo ao meu universo. Muito obrigado pela recepção e vamos a isso. Eu sei que tem 15 anos de experiência como criativo, é um criativo, é alguém que vive de marcas, vive de criar coisas, vive de design, vive do motion, vive do digital. Eu respiro arte. E hoje vamos aqui abordar um bocadinho sobre o seu lado criativo, mas no contexto plástico, os artistas plásticos. Sei que está nisso há 2 anos, vamos aqui abordar um bocadinho sobre esse percurso que tem corrido, como é que está a ser e como tem impactado e criando este diferencial com o seu projeto. Mas antes eu vou querer aqui saber um bocadinho quem é o Kutana Carlos, o que é que faz, como é que é o seu dia a dia, como é que lida com as pessoas. Vamos descobrir, antes de entrarmos para o tema, vamos querer descobrir um bocadinho mais sobre si. Quem é afinal o Kutana Carlos? Kutana Carlos é essa pessoa que você está a ver à sua frente. Eu sou apenas isso, não sou nada além disso. Sou uma pessoa pura, sou uma pessoa verdadeira e trabalho com energias, vibrações positivas. Então é um ser que veio à Terra para fazer o bem, plantar o bem, recolher o bem. Isso é o Kutana Carlos na sua essência, na sua verdadeira essência. Ok, muito bom. Estamos a falar aqui de energias positivas, estamos aqui a falar de dar o bem, receber o bem e continuar a fazer o bem. Por que que eu sigo essa ideologia de vida? Porque sendo um criativo, os criativos esperam que o seu trabalho seja bem visto, seja bem recebido, né? E não há cabimento um artista plástico, por exemplo, né, numa ficção, à noite ser um suicida, um ladrão, e no dia seguinte está a pintar um quadro ou está a fazer uma obra e quer que essa obra seja bem vista. Não, o artista tem que estar sã 24 sobre 24 horas, ele tem que estar puro, ele tem que estar em convergência com o caminho certo, com as forças positivas. Ele tem que estar sempre bem alinhado, tem que ter os chakras todos bem alinhados para que tudo possa dar certo. Porque é uma vida artística inteira, é uma vida criativa inteira. E queres criar todos os dias, então todos os dias tens que estar com a tua sanidade psíquica bem limpa, para persuadir, para convencer pessoas, para que eles aceitem os nossos trabalhos, para que eles aprovem as nossas obras. Então temos que estar bem alinhados e há que haver um cuidado com aquilo que tu fazes fora do teu universo profissional, para quando chegares no teu universo profissional teres ali o caminho todo limpo. Então é muito dentro dessa ótica. Dessa ótica. Bem, antes de falarmos também aqui sobre o seu lado plástico, o seu lado dos seus trabalhos como artista plástico ou como criativo, vamos aqui abordar mais um bocadinho em torno dos seus 15 anos de experiência nessa mesma área de criatividade, designer, de motion. Fala-nos um bocadinho como é que foi, como é que tem sido até agora esse mesmo percurso a nível de projetos, a nível de reconhecimento e não só. Antes de iniciarmos o podcast, estávamos aqui até aquela conversa e tu disseste onde é que está a ousadia do artista, quando eu disse que não me vejo com o título de artista plástico ainda, porque é um percurso novo, né? Agora, recuando a cassete no início da carreira, né?
quando eu comecei a fazer motion graphics, isso em 2011, na altura em que eu comecei o meu primeiro passo, eu fui para a TV Zimbo e eu tinha conhecimento muito básico de motion, mas eu cheguei lá com uma ousadia. Cheguei lá, eu sou um grande motion, eu faço. E aquela ousadia convenceu os empregadores. Eles olharam para mim e viram, pá, esse rapaz tem toda a pinta, eles devem fazer mesmo bem a coisa. E dia seguinte ligaram logo para mim, disseram, olha, você está contratado, vem cá amanhã, assina o teu contrato. Eu dentro de mim disse, onde é que eu me meti? Eu fui dizer que faço, agora eles já... E o que é que aquilo fez em mim? Aquilo fez uma transformação no meu ser. Porque eu vi, pá, eu assumi, eu queria, eu fui com toda a atitude e agora eles aceitaram. E desde ali eu percebi que essa ousadia é muito importante. É importante que um artista tenha essa ousadia, porque essa ousadia vai fazer com que ele consiga marcar passos, com que ele consiga mudar de capas e com que ele consiga progredir. Enquanto ele tiver com essa convicção de que eu sou capaz, eu posso, eu creio, eu crio, as coisas acontecem. E no início da carreira foi assim, né? Foi assim que eu entrei para o meu primeiro emprego de contrato assinado, que foi a TV Zimbo, isso lá em 2011, lá atrás. Fui com essa atitude toda, consegui, e posto lá dentro, consegui dar resposta à demanda, aprendi com profissionais que eu já tinha encontrado lá, fui aprendendo, melhorei as minhas habilidades, aprendi coisas novas, obviamente, estava no universo da televisão, então aprendi muita coisa além do motion graphic, que era o meu propósito, né? Fui até para a área do grafismo nessa altura, então fazíamos de tudo, genéricos de abertura, o telejornal, as barras de informações, as transições, fazíamos spots. Até na altura havia uma área que era comercial, que fazia spots para clientes que queriam fazer comerciais, mas não tinham como produzir. Então eu fui logo encaminhado, quando eu entrei fui encaminhado para essa área. Fui logo para a área comercial. Pronto, esse foi o meu primeiro emprego de contrato assinado dentro da área de criatividade. Depois da TV Zimbo, passei para a geração 80, foi TV Zimbo, geração 80. Conheço a geração 80, tem feito um bom trabalho, tenho visto, sim. Juntei-me à geração 80, fiquei 3 anitos. Foram 3 anos na TV Zimbo, 3 anos na geração 80. Depois da geração 80 também, que foi uma ótima experiência para mim, abriu a minha cabeça para o mundo das câmaras. Antes disso eu não conhecia tão profundamente os settings das câmaras, a abertura de luz, obturador, o ISO, a linguagem mesmo de produção. Então eu aprendi bem a linguagem de produção, tanto de áudio como o visual. Então a geração 80 foi o meu veículo para eu ter conhecimento sobre produção de audiovisual, propriamente dita, na prática, não como editor, como era na TV Zimbo. Ali foi mesmo na prática que nós produzimos spots publicitários, íamos para produções, coberturas de evento. Foi também uma altura de muita descoberta no meu percurso profissional, né? E depois da geração 80 foi quando as minhas filhas nasceram. Fui passar umas férias, né? Na verdade fui acompanhar a minha esposa, né? A Lisboa para o parto. E nessa altura em Lisboa ainda tive experiências profissionais, trabalhei em produções, trabalhei como freelancer durante um tempo, e só um aspecto curioso, nessa altura eu carregava mesmo a convicção de 2011 de que eu faço. Então cheguei em Lisboa, na altura até eu estava sem cash, não tinha dinheiro, né?
E a minha esposa ainda perguntou: tu vais viajar assim sem dinheiro, que coisa? Olha, só cheguei a Lisboa na primeira semana, consegui emprego, consegui um contrato de 4.000 euros por semana. Estavam a pagar 4.000 euros por semana, para uma produção de uns vinhos que iam ser lançados, e consegui logo na primeira semana sair do buraco, que ele ajudou-nos imenso. Descobri um site, que era um site que a gente conseguia, acho que ainda existe, é o Carga de Trabalho. Descobri um site, o Carga de Trabalho, onde encontrávamos trabalhos na área da comunicação, diversos, para designers, para motions, para editores de vídeo, tudo ali, para copywriters. Descobri aquele site, então eu fazia dinheiro rápido com aquele site. Era só acordar de manhã e ver o que é que está a rolar hoje, o que é que tem disponível, e aquilo, a correspondência era rápida, tu mandavas o e-mail, eles respondiam logo, por vezes tinha número de telefone. E vivemos um anito lá em Portugal, onde eu conseguia rentabilizar com as minhas habilidades. Pronto, depois disso voltei para Angola. As experiências continuaram. Eu depois decidi entrar para o universo das agências, né? Na geração 80 a gente fazia publicidades, fizemos imensas publicidades, mas eu queria um desafio maior, queria entrar para o mundo das agências mesmo, trabalhar nas marcas desde o conceito. Então eu quis mesmo estar nisso. Foi quando eu decidi entrar para as agências. A primeira agência, se não estou em erro, foi a Boost. Foi a primeira agência de publicidades que eu entrei, foi a Boost. Antes da Boost ainda estive numa agência que era a ANS. A ANS, que é do Nuno Gonçalves. Aí um props para o Nuno Gonçalves. E aí, Nuno Gonçalves, um props aí para ti. Pronto. Okay. Ali fizemos algumas experiências também na ANS. Foi uma experiência rápida, acho que trabalhamos para aí 1 ano e meio. Trabalhamos também para grandes marcas, para Smirnoff, trabalhamos para Red Label, trabalhamos para a ativação da Luandina, diversas marcas. Foi um ano marcado mesmo de marcas também. Foi a minha primeira experiência assim de agência. Depois da ANS é que fui para a Boost. Agora sim estou na ordem cronológica certa. Fui para a Boost. Na Boost também como agência tinha muitas marcas. Na altura era o Xiaomi, era o Grupo Zara, tinha as marcas todas que estão dentro do Grupo Zara. Trabalhamos diversas marcas, o Quero, Banco Atlântico, Ubai, diversas marcas. Acho que foi para aí uns 3 anos. Depois da Boost fui para a Zuela. Na Zuela também encontrei um outro universo de marcas, e sempre com atitude. Eu sempre que entrava para uma agência, tipo, eu era o maior. Eu chegava. O que se vê hoje em dia também nos jovens, né? A maior parte dos design no motion já vem com essa mentalidade. Mas é importante ter isso, mas não podes ter isso só e não dar resposta. Só que a minha escola, por onde eu passei, não me ensinou a ter esse ego inflamado e depois não dá resposta, que é o que acontece hoje em dia. Tu vês jovens que vêm com todo o ar, querem ganhar todo o dinheiro, querem ficar no auge, mas quando tu lhe pões o trabalho em cima da mesa, não consegue dar resposta. Mas já vamos falar sobre esses jovens, já vamos falar também sobre a nova geração, já vamos falar sobre as empresas e os trabalhos criativos que têm desenvolvido e não só. Mas antes de entrarmos por esse tema, antes de entrarmos por esse ponto, eu gostaria também aqui que abordasse um bocadinho aquilo que foram os maiores desafios que teve na sua carreira, os momentos mais frágeis que teve na sua carreira como criativo e como superou, e também as maiores oportunidades. Depois vamos entrar por grande tema. Pô, nem me deixaste acabar de falar o percurso. Não disse, são muitas agências. Já estava aqui a perder a conta. Tá bom, só para resumir aqui o percurso, só para que os nossos internautas não fiquem a meio do caminho. Vão pensar, pô, esse gajo só chegou até na Zuela. Mas pronto, resumindo assim rápido, depois da Zuela fui para a Executive. Da Executive fui para o Dubai, onde tive também uma experiência com uma agência lá no Dubai.
Epá, e daí melhor parar por aqui, né? Ok. E Mas quais foram os pronto. meus desafios nesse percurso todo? Olha, na mesma sequência, um dos meus desafios foi... Já agora é um sortudo, porque é um percurso rico mesmo. É algo que nem todos têm a primazia de ter esse percurso, nem todos os profissionais. Sim. E eu acredito, eu tenho certeza que já tem a bagagem para dizer que eu sou um gigante nesse meio. Já tem. Yeah. Porque já passou por várias situações, são empresas diferentes, são situações diferentes, são marcas diferentes. Então há que se aplaudir e há que sentir orgulho e festejar também por essa mesma conquista. Sim, sim. Olha, eu sinto esse imenso orgulho e também sinto que o mercado aqui da publicidade não faz muito para reconhecer os artistas que muito fizeram pelo mercado, né? Não existem ações. E se nós artistas não soltamos a voz, não criamos meios e formas de nos expor, ficamos no anonimato. Agora a famosa marca pessoal, né? Que é importante ter e fazer sempre. Sim, uma das coisas que me deu sempre poder e me diferenciou de muitos artistas é a habilidade que eu sempre carreguei da animação e do 3D. Era um diferencial. A maior parte dos artistas, sejam editores de vídeo, sejam os motions, sejam os designers, eles têm bagagem criativa para aquela coisa específica, mas não agregam valor àquilo. O agregar valor, o que é que eu me refiro? É saber conciliar todas as habilidades que tu tens. Por exemplo, tu és design, mas tens outras habilidades. Fazes paginação, também entendes de web e também entendes de edição de vídeo. Em que momento da tua carreira é que tu consegues ligar tudo? Percebes? Isso tem dois lados da moeda. Ou isso te dá um valor, ou isso te tira valor. Tira valor. Tu pode ser confundido com alguém que é armado em que quer saber tudo. É ser curioso. Pode ser confundido por isso. Ou tu pode ser visto como um profissional de várias facetas e que tem domínio de todas essas facetas. Então, quando tu vens te expor para o público, tens que ter um bom cuidado ao expor todas as tuas habilidades para não ser confundido. E eu acho que um trabalho que eu fiz bem ao me apresentar era saber agregar todas as habilidades que eu tinha na vaga que existia naquela empresa. Existia uma vaga para design, então ia lá, eu sou um design, mas faço isso, o meu 3D pode dar mais, pode fortalecer mais nesse aspecto e naquele. É esse tipo de posicionamento que muitos profissionais precisam de aprender, precisam de saber, que é saber unir tudo aquilo, ou todo o percurso que eles têm e todas as habilidades numa única, ou seja, num único propósito, né? Depende do propósito, se é uma entrevista de trabalho, se é um projeto, mas ele tem que saber organizar bem a comunicação para poder passar para seja o cliente, para convencer, seja o empregador. É essa habilidade que falta um pouco aqui nos nossos profissionais. Então, eu acredito que isso, saber jogar com isso, foi uma das coisas que me deu vantagem. Eu sempre que ia para uma entrevista, sempre que fosse para convencer alguém, eu sabia usar tudo aquilo que eu trago, toda a minha bagagem para benefício daquela posição ali. Como é que começa nesse mesmo percurso de artista plástico? Diz que ainda não se considera um artista plástico, mas está a caminhar para isso. Então, como é que entra, como é que descobriu essa vertente dentro de si e como é que tem se projetado para esse caminho? Pronto, e isso começa logo depois das eleições presidenciais de 2022. Eu estava numa agência, a PMKT, na qual eu, na altura, fui contratado para fazer direção criativa e nós fizemos ali a campanha presidencial e em colaboração com uma equipa brasileira. E foi um projeto que que teve data
determinada, né? Ou seja, depois dessas eleições a agência iria fechar, pronto, então acabou o projeto, começaram a demitir o pessoal todo e reduziram para metade a agência. Então nessa redução eu também fui nesse barco, fiquei no desemprego e estando no desemprego eu disse para mim, eu tenho habilidades, eu nunca estou no desemprego, eu tenho sempre o que fazer. Então procurei algo para fazer. E o algo para fazer nessa data, né? Foi esse projeto. Naquela altura, em 2022, estava a acontecer a nível global o boom dos NFTs, né? Essa história das criptomoedas e NFTs. Então eu estava a estudar isso na altura, andava a ver aí, a pesquisar e decidi também, eu disse, estou no desemprego, vou entrar também para o universo dos NFTs. E decidi criar também NFTs. Então fui perceber o que é que os NFTs são, né? Fui perceber o que é que são, como é que se faz, como é que se vende. E nisso tudo foi onde nasceu essa ideia, né? Eu percebi que para vender NFTs tens que ter uma coleção, né? Uma coleção de arte. E então eu disse, vou criar a minha coleção. Foi quando nasceu o Imparcial. Isso começou em agosto de 2022, né? Em agosto de 2022 eu desafiei-me, eu disse para mim, vou criar uma arte por dia. Dia 1 de agosto criei uma, dia 2 de agosto criei outra, até o fim do mês, até dia 30, criei 30 artes no mês de agosto de 2022. E fui estudando, né? O tempo foi passando, fui estudando sobre NFTs. No ano de 2023, né? O ano passado, eu decidi transformar as minhas artes digitais em telas físicas, em artes plásticas. O ano passado decidi. Como eu não tinha a experiência de artista plástico, eu juntei-me a outros artistas. Como o meu projeto era um projeto virado para ações sociais, né? O contexto do Imparcial, né? O título, essa coleção é uma coleção que posso dizer que é uma espécie de ação social, né? É um movimento, é uma forma de ativismo, mas através da arte. Foi o que eu decidi. Eu disse, não, vou fazer uma coleção, não apenas arte, mas algo que possa influenciar de forma positiva na vida das pessoas. Então eu criei uma coleção que provoca discussão, mas discussão sobre temas que são emergentes na humanidade, como a fome, a pobreza, o terrorismo. São 30 temas, né? Citei esses 3 que são os mais relevantes, né? Pronto, então criei uma coleção baseada nesta realidade. Criando a coleção, criando as peças, eu disse, NFTs apenas não vai ser suficiente para eu trazer isso para o mundo. Tenho que criar essas peças de forma física para o mundo poder ver bem a minha arte. Então, dentro desse contexto da ação social, eu vou recrutar artistas plásticos que estão no gueto, putos que acabaram de sair da academia, mas que não têm oportunidades de serem vistos, né? De serem expostos. Então, era com esses artistas que eu quis trabalhar, com aqueles que têm menos visibilidade, com aqueles que estão nos subúrbios, com os que estão mais no gueto. Só estava a recrutar ainda? Só estava assim, eu já tive, né, algumas experiências, mas aquela coisa, comprar uma tela, uma tinta em casa, fazer mais nada em pensar em fazer uma exposição, em criar um contexto, não era nada disso, era só passatempo, né? As minhas filhas, sempre comprei telas, tinta para elas fazerem, mas nunca a pensar em que um dia eu iria me apresentar como artista plástico ou desenvolver projetos ou estar dentro de projetos com a dimensão como do Imparcial, né? Mas pronto, recrutei os rapazes, fizemos ali um trabalho multidisciplinar que era baseado em reproduzir as peças digitais em telas físicas. Fiz entender o contexto da coleção aos rapazes, fizemos as impressões das obras, né? Em formato pequeno, né? Um formato pequeno para que eles possam usar aquilo como referência e poder pintar. Ou seja, os rapazes fizeram a reprodução das peças originais nas telas.
isso é um trabalho em equipa, é um projeto, é um trabalho multidisciplinar, né, e artístico. Então este é o contexto em que eu apareço como artista. É pegar na minha bagagem toda de artista gráfico e trazer aqui para frente como artes plásticas. O verdadeiro objetivo era só transformar projetos digitais em artes plásticas, né? Os posts que tinha no digital, o seu trabalho todo com marcas e não só em artes plásticas. Pensou a princípio em contratar um grupo de jovens ou estar com pessoas aspirantes nesta mesma área e eles poderem produzir esse mesmo material. Reproduzir. Porque produzir é a primeira instância. Eu produzi, né? Eu fiz a produção, não existia antes, eu produzi. Aquilo é como se fossem fotocópias. Eu usei os rapazes como fotocópias, né? Eles fizeram uma fotocópia do trabalho original para uma tela, percebeste? Então, mas só que depois acabou por ganhar a curiosidade de querer também aprender e acabou entrando. Eu agora gostaria de saber como é que é o processo criativo dessas mesmas artes, como é que funciona. Dizem que os artistas plásticos têm um ar mais descontraído, precisam de um ambiente mais assim, um ambiente não comum, mas bastante dentro daquilo que é o seu mundo, o mundo criativo, o mundo onde tem as tintas, tem as telas, tem a sua sala. Como é que é o seu processo criativo? Vamos falar num contexto geral, porque cada um pode ter a sua forma de produzir o seu material, mas para si, como é que é o processo? O que é que pensa? Como é que gosta de estar? Como é que funciona? Como criativo que eu sou, eu tenho várias vertentes de criação. Eu crio os meus filhos, isso é ser criativo. Eu crio pratos, culinária, isso é ser criativo. Eu decoro a minha casa, isso também é ser criativo. No contexto plástico. Vamos chegar lá. No contexto de design, também é um outro mood. No contexto plástico, também é um outro mood. Ou seja, tudo vai depender do teu estado emocional. Eu posso me sentir bem a pintar nos estrombos, ao lado do lixo, ou num deserto. Tudo depende do meu estado emocional. Se eu não estiver bem emocionalmente, nenhum ambiente vai ser favorável para eu pintar. Percebes? Obviamente existem condições adequadas para determinadas atividades, né? Se eu quiser um artista digital que está numa boa secretária, uma mesa confortável, um mouse bem direitado, tudo ali direitinho, tela grande, retina, tipo, ele precisa daquela condição toda para ele poder criar, né? Mas aquilo só não basta, ele também precisa de estar emocional bem equilibrado para poder né, traduzir a emoção dele na tela. E eu acredito que não muda nas diferentes áreas da criação. É equilíbrio emocional, né? Primeiro, né? Estás bem equilibrado, estás de bem contigo. Então tu podes criar em qualquer ambiente. Se estiveres bem contigo, vais criar em qualquer ambiente. Vais criar numa garagem, vais criar no teu quarto, vais criar em qualquer sítio, desde que estejas bem emocionalmente. Agora o resto é o comum, né? Tu tens que ter condições mínimas para pintar. Não vais pintar na tua sala de estar, vais sujar aquilo com tinta, vai lá para a garagem, vai para o quintal, vai para um sítio. Se tu estiveres a pintar num sítio inadequado, que corres o risco de depois receber em cima, podes fazer burrada na sala e tipo, estás a pintar, mas estás a pensar, caralho, sujei o chão. Não, está à vontade. Eu mesmo, para quando o criativo de escritório, né, o design, ele quer estar na sala em silêncio, sem ninguém incomodar, enquanto ele estiver a criar. Isso é a paz. Ele quer estar de paz. Ele não vai criar com fome. Com fome ele não cria, ele vai ter que estar bem alimentado. Ele não vai criar se tiver problemas. Se faleceu alguém na família, tipo, ele vai ter que estar bem. E tudo varia dos estados emocionais. E para si, eu quero que cite, por favor, 3 fontes de inspiração para si nesse mesmo ramo plástico. As pessoas que olham e dizem, não, me dão aqui um bom input para continuar, né, nesse mesmo caminho. Olha, é assim, o universo
dos artistas plásticos, tu perguntas dentro do contexto angolano ou geral globalizado? Eu quero saber o que o inspirou. Pode ser angolano, pode ser de fora. Só quero saber quem o inspirou, quem o inspira. Yeah. Exatamente. Até inspiração podemos dizer que é algo muito pesado, né? Vamos falar aqui referências que tem. Sim. Referências. Olha, é assim, como vês, a minha arte, não sei se conseguiste ver alguma das peças. Consegui, foi apresentado, sim. Yeah. Pronto, as minhas artes, elas estão dentro de um contexto pop art. As cores vibrantes, a forma como a gente encaixa, né? Aquilo tem pop art e tem cubismo. E o cubismo, nós soubemos que como é que eu posso dizer, o precursor do cubismo, né? A pessoa que impulsionou, eu até acredito que ele é que criou o cubismo, foi o Picasso, né? O Picasso mesmo, o famosíssimo Picasso. Pronto, é uma das primeiras referências que eu tenho e são trabalhos que eu admiro no contexto de estética, né? Depois, qual é o contexto, né, em termos de realidade em que as minhas obras aparecem? É numa situação de intervenção social. E essa intervenção social é algo que já se faz a nível mundial com outros artistas. Um dos artistas que foi também um dos precursores desse movimento foi o Michael Basquiat. Não sei se conhecem. Michel Basquiat. Não, Basquiat. Não conheço. Yeah. O Basquiat, ele veio com isso, né? Também foi um artista plástico. Ele, nas suas obras, ele falava sobre os problemas sociais dos Estados Unidos, New York, naquela altura. E foi também uma das inspirações para mim. Agora, a nível nacional, eu diria que primeiramente falaria do Bineld, porque eu conheço, né, ele é meu amigo, e na altura em que eu decidi fazer esse projeto foi a primeira pessoa que eu contactei a perguntar que passos devia tomar, e foi uma das pessoas que conversou comigo, né, antes de eu iniciar esse projeto, né, usaria como referência o Bineld. Depois, alguém que eu também admiro muito e que tem um trabalho notável a nível mundial é o Quiluans. E gosto também das obras do Tó Simões. Ele faz também um trabalho muito... Não, Tó Simões. Faz um trabalho também muito, muito bom e que eu admiro. Tudo isso. E pronto, depois temos aí o resto do universo dos outros artistas, né? Ficaria com esses três. Sim, cada um faz da sua forma e sem descurar a capacidade de cada um. Para mim são todos muito bons, porque a criatividade nunca deve ser comparada. Cada criação é uma criação e cada coisa sai como deve sair. Certo. Falar aqui do mundo criativo, do mundo dos artistas. Vamos aqui já entramos pro tema dos artistas plásticos e citou alguns nomes que na qual estou muito bem, são referências para si, influenciaram também a dar seguimento nessa mesma carreira. Mas algo que eu citei aqui no princípio, não sei se apanhou essa deixa aqui que eu acabei por citar no princípio, e eu vou tocar de novo nesse ponto. Eu sei que é um ponto um bocadinho polêmico, é algo que hoje em dia se fala pouco, mas já se falou mais sobre isso. O mundo artístico ou os artistas plásticos estão sempre naquela ótica que estamos a fazer e que vai chegar o tempo certo para sermos reconhecidos e temos o nosso espaço na sociedade. Parece que esse tempo não chega, parece que a luta é sempre cada vez mais ácida. Hoje em dia, se tu vas aqui a Marginal, tu vas ao 1º de Maio, tem sempre o artista plástico no trânsito mostrando os seus trabalhos, mostrando aquilo que o identifica e não só. O que eu sinto é que não existe uma união no setor plástico, né? E que essa união tem ajudado a descredibilizar mais ainda o trabalho. O que eu gostaria de ouvir de si é o ponto. Será que no mundo plástico já existe uma valorização dos profissionais que realizam esse tipo de trabalho? Ou ainda falta mais ainda? Vamos continuar sempre, ano que passa, estamos sempre em ascensão. Olha, tu tocaste num ponto muito bom. Como vês, eu comecei há 2 anos atrás.
E em 2 anos já fiz uma exposição, já vendi 2 obras, já consegui vender uma obra a 1 milhão de kwanzas e sou um artista emergente, novo. Cheguei agora, né? Eu diria que no mercado dos artistas plásticos o meu nome ainda não consta por ser tão recente, mas já fiz uma exposição numa das melhores galerias daqui, na Africel, né? A Galeria 10A, apesar de ser nova, mas é uma galeria com uma estrutura a nível mundial, tipo, aquilo está espetacular, e tem as características de uma galeria. Mas pronto, dizer isso por quê? Porque depois dessa minha exposição eu fui conversando com alguns artistas e eles perguntaram-me, mas Carlos, tu só começaste agora, como é que já fizeste exposição? Eu estou aqui há anos, até hoje ainda não consegui, já estou há mais de 5 anos, 6, outros há mais de 10 anos, até hoje nunca consegui ter a minha exposição individual, só minha. É só coletiva, ponho uma obra, outra. Eu tive uma exposição individual, só obras minhas. E ele perguntou-me por quê? E eu expliquei-lhe. Isso tudo tem a ver com aquilo que a gente falou no princípio, ousadia do artista. Tu tens que ser ousado. Por mais que tu não sejas aquilo, mas se tu desejas ser aquilo, então tu tens que te posicionar como aquilo. Para que a coisa aconteça. É como eu disse, as energias. O que é que tu geras aqui dentro? O que tu geras aqui dentro vai se traduzir aqui fora. Se eu aqui dentro estou a gerar que eu não vou fazer, falta isso, falta aquilo, é o que vai acontecer cá fora. A única energia que eu tenho gerado dentro de mim é de que vai acontecer, vai dar certo. E eu já tenho isso em mim, por quê? Porque eu tenho o background de agências de criação, de esperar que o cliente aprove a minha obra. Nós na agência, nós os criativos todos sabem, vocês sabem, o nosso maior terror é criar uma arte, mandar essa arte para o cliente e o cliente não aprovar e nós vamos ter que mudar tudo. Esse é o nosso maior terror. Então, vivendo com esse terror, eu já trago isso para outras realidades da minha vida, como essa nova do mundo das artes plásticas. Eu trago já essa força. Eu vou apresentar, eu vou convencer o proprietário dessa galeria que as minhas obras têm que estar expostas. Eu vou convencê-lo a expor as minhas obras. Da mesma forma que eu convenço o meu cliente a aprovar a minha arte lá na agência. Então eu já trago essa força. Isso é um dos primeiros princípios que a gente não encontra e na maior parte dos artistas. Eles já vêm com aquela retração. Eles já vêm com um medo coletivo que rola na cabeça de todos, de que não há oportunidades, não vai dar certo, partilham da mesma conversa. Quando juntam-se todos em ambientes falam da mesma coisa, sou o fulano que consegue, sou o fulano. Eles geram uma atmosfera de má energia que no fim de uma década não há exposição individual dele, não há obras dele a serem expostas fora do país, não há compras, não há vendas. Isso tem muito a ver com aquilo que tu geras. Percebes? Então é por aí. Eu não sei se isso foi suficiente para responder à tua pergunta ou se queres que eu fundamente um pouquinho mais. Eu vou acrescentar ainda mais. Eu vou acrescentar ainda mais a minha pergunta. Vou aqui dar mais um input. Porque temos visto trabalhos magníficos durante a cidade de Luanda. Sim. Desde o 1º de maio, desde o Porto de Luanda, desde a entrada da ilha de Luanda. Muitos trabalhos plásticos, muitos artistas plásticos a viverem disso. Eu já tive amigos na universidade, também de infância, que se dedicaram a isso, que largaram as coisas para se dedicar mesmo nisso, para viver disso, vender isso, ir para o Namibe, ir para maiores excursões de projetos do país e não só, para poder expor. Sendo também que há falta de apoio a nível das organizações reconhecerem esse mesmo trabalho, porque
não há assim, como posso dizer, feiras a nível mensal ou anual que a gente possa já programar que no final de cada ano teremos uma feira de arte onde vai reunir todos e vamos ter aí um percurso enorme disso. Não há, mas há uma festa da música anual que a gente tem na mente, a gente sabe que vai acontecer. Então, com a sua abordagem aqui, eu acabei também de chegar à conclusão que isso não acontece por falta também desse pensamento, desse mindset que acabou aqui de referir. Há muita gente a se fechar numa sua atmosfera e depois fica difícil enxergar o quanto o mundo é vasto e pode dar essas oportunidades. Mas agora eu quero saber como é que um jovem que mostra suas artes diariamente, não perde a esperança, no engarrafamento no 1º de maio, vai conseguir um dia expor as suas artes numa sala da Africell. Pronto, aí vem o pensamento corporativo. Esses jovens precisam de ter um pensamento corporativo e a única capa que eles vestem é do artista. Eles vivem o artista em todas as áreas da vida e nós temos que saber separar. Para mim foi mais fácil, né? Porque como eu expliquei, eu vim de um percurso corporativo e de repente decido fazer artes plásticas, né? Então, para mim foi mais fácil. Agora, para esse jovem que está no trânsito ou na marginal e almeja estar numa grande galeria e a vender as suas obras ao verdadeiro preço, ao verdadeiro valor que elas merecem, ele tem que começar a olhar para alguns aspectos da própria vida dele profissional, né? Olhar para aquilo também como olhar para aquilo como uma profissão, né? Como uma profissão. E toda profissão tem que ter rigor. Tem o lado mais corporativo. E qual é o lado corporativo de um artista plástico? Ele tem que ter o seu portfólio bem atualizado, bem apresentado. Ele tem que ter um portfólio online, ele tem que ter o portfólio em PDF. Qualquer oportunidade dele já tem ali o arquivo enviar rápido. Ele tem que ser contactável. A maior parte dos artistas trocam de número por mês, são incontactáveis, não estão online. Há uma série de coisas que fazem com que ele não chegue ao ponto em que ele deseja. Isso se ele deseja, percebes? Muitos artistas nem criam a imaginação, ou seja, eles não idealizam qual será o ponto B. Eles sabem que estão no ponto A. Eu sou criativo, é o ponto A, né? Eu sou criativo, eu crio, eu sou. Agora o ponto B, onde é que tu queres estar no ponto B? O ponto B, digamos que eu quero estar em New York, quero vender, quero expor com o artista X e X e X, quero ir para Berlim em feiras. Ponto B, ele definiu, né? Já definiu bem quer ir para Berlim, quer ir para New York. Se ele já definiu o ponto B, então durante esse percurso ele vai ter que construir meios. Sim, esse percurso são meios que ele vai ter que construir, que vai ser o portfólio, depois do portfólio vai ter que fazer network, depois do network ele tem que mudar a sua comunicação, tem que, é uma série de coisas que ele vai ter que fazer. Se não tem passaporte, tem que tratar o passaporte. É uma série de coisas que ele tem que fazer para poder chegar até aqui. E muitas das vezes eles não saem daqui, estão aqui no ponto A, que é comprar tinta, comprar tela, criar uma ideia muito doida, viajar na maionese, ou criar um tema que lhe faz sentir e criar, percebes? Tem que ser muito mais do que isso. Não é só criar uma obra, criar um tema, criar um contexto, criar um evento, posiciona-te, cria o teu portfólio. Já pensamos no ponto que talvez isso não aconteça por falta de capacitação dos artistas? O que está aqui a dizer, já pensou em realizar um workshop onde explica essa mesma visão, esse mesmo pensamento a certos artistas? Já pensou também no ponto de que os artistas não têm essa visão que tem nesse momento, que já passou, que está a viver, que talvez seria um mentor, mesmo com esses poucos anos de experiência, talvez seria um mentor para muitos jovens na cidade de Luanda? Poderia até ser. Porque não vemos workshops sobre isso, não vemos eventos que priorizam a educação plástica, não temos esse mesmo recorde na cidade. Isso é verdade, mas existe aqui uma coisa.
Em tempos eu fui a um aquilo não é workshop, foi um encontro organizado pela Africell de artistas. Na altura a Som de Beer, que é não sei se expressei bem o nome, que é uma empresa uma organização que compra obras em leilão, teve cá em Luanda e criaram uma conferência através da Africell, né, em parceria com a Africell. Foi no Palácio de Ferro, se não estou em erro, e tinham muitos artistas, estavam quase todos os artistas daqui da nossa praça, estavam lá presentes. E ao longo da conferência deu para perceber que os artistas partilham, na maioria, da mesma ideologia, porque uma das palestrantes disse: artistas, vocês se querem atingir o mercado internacional, vocês têm que criar o vosso currículo profissional, que têm que criar portfólios e têm que ter vida ativa no digital. Ela falou isso, e quando ela acabou de falar isso, os artistas todos começou até ao furor ali na plateia. E depois o que é que aconteceu? Eles começaram a levantar a mão e queriam responder. E as respostas eram todas baseadas na mesma ideologia, que era: eu sou artista, eu não tenho que estar a fazer o meu portfólio, o meu agente é que tem que fazer o meu portfólio. E isso não é só para os artistas plásticos, é mesmo para os artistas digitais. Os artistas digitais, seja qual for o seu ramo de arte, certo, tem que atualizar o seu portfólio e ponto. Sem portfólio atualizado, não vai ter espaço no mercado de trabalho para ti. Esse é um ponto crucial. E o mercado de trabalho é corporativo. Quem vai vender a tua obra vai dar recursos financeiros, vai tirar dinheiro, vai transferir dinheiro de uma conta para outra, e até chegar a esse ponto ele tem que ter algum crédito de que está a entregar alguém organizado. Alguém organizado. Há que haver aí algum tipo de coerência. Não é só chegar na marginal uma obra, qual é o contrato que eu vou assinar? As obras para vender precisa-se de um contrato. Essa literacia que muita gente não sabe. Sim, o pessoal só quer o dinheiro, daí o dinheiro, toma a obra. Isso é coisa do passado. Hoje em dia há uma série de coisas para se fazer até chegar ao auge, e é isso que os artistas têm que perceber. E se eles não alinham a esse pensamento, vão continuar a viver no mesmo ciclo, vão viver um loop, que é a mesma coisa: compra tinta, compra tela, pinta, e não vai sair tem que fazer algo a mais. E o algo a mais é isso, resumidamente, se organizar. Isso, criar recursos que o consigam levar para um outro patamar. Só pintar não é suficiente. Mesmo para os grandes artistas que têm grandes ideias e fazem obras magníficas, não é suficiente só aquela obra magnífica. Nos dias de hoje não é, definitivamente. Tem que ter presença digital, tem que ter presença corporativa. Não, muito bom. Grandes pontos aqui, grandes dicas que foram aqui dadas para quem é artista aproveitar, beber desses pontos e começar a trabalhar na sua presença digital, na sua presença corporativa, e procurar entender um bocadinho mais sobre o mundo artístico e desenvolver a imagem para projetar os seus trabalhos. Agora, o último ponto aqui que vamos abordar, estamos a chegar ao fim, infelizmente, do nosso podcast. Vamos aqui abordar sobre o último ponto. O último ponto é uma questão mais futurística. Eu gostaria de saber de si, daqui a 5, 3, 4 anos, como é que olha o mercado plástico em Angola? Como é que vai ser? Ou como é que, dos trabalhos que temos, ou conforme estamos a caminhar, como é que avalia esse nosso mercado? E de 0 a 10, quanto é que dá a massa organizativa plástica em Angola? Eu vou ser sincero. A tua última pergunta não ou seja, eu não teria a capacidade de responder, porque, como tu sabes, né, como eu expliquei, sim, do pouco tempo, mas estamos a falar é no quesito da sua visão, do que está a ver, do que está a viver, não é numa avaliação já muito total daquilo que se tem feito, mas sim do que está a ver, do que já encontrou e já tem uma previsão de como vai estar daqui a alguns anos e como gostaria que melhorasse isso. Eu vou ser sincero, há coisas que às vezes eu não tenho como é que eu posso dizer?
não estou dentro deste mercado tão a fundo para dar respostas, percebes? E se eu tentar responder, posso falar errado, depois posso ser mal visto. Eu tenho perspectivas, né? Mas a minha perspectiva que eu tenho é a nível global. Ok. E como nós soubemos, o nosso contexto socioeconômico e sociopolítico do nosso país não é um contexto normal. E se eu tivesse que aplicar aqui algum tipo de regra ou de ideologia, ia ser comparado com países que vivem um outro contexto social, percebes? Nós estamos a viver um contexto que nem preciso daqui citar, todo mundo sabe. Existem muitas debilidades, existem muitas impossibilidades. E sabendo que vivemos num contexto social onde a burocracia, a dificuldade vivem de mãos dadas diariamente, obviamente não haverá tanto espaço nem tanta esperança para artistas, ainda mais para artistas que vêm de lá de baixo, né? Então há aí uma série de coisas que devem ser trabalhadas antes de eu pensar no universo, né, criativo mesmo, cá acima, né, a nível de instituições. Por exemplo, nós temos a União dos Artistas, a UNAP, que é uma instituição que devia estar no auge. Mas se nós formos para a UNAP, está a cair aos pedaços, as paredes estão a cair. Mas nós temos um governo, percebes? Só para chegar ao ponto, nós temos um governo que anualmente assina um orçamento de Estado de bilhões, né? Nesse orçamento de Estado de bilhões não se cita artes plásticas, não se cita formações para criativos, não se cita nada disso. Mas no final do dia eles querem ver os artistas plásticos, querem que os artistas plásticos tenham expressão a nível global, percebes? Então aí é um paradoxo que começa no ponto mais alto e termina aqui embaixo. Então essa linha. É essa linha, e essa linha cruza. Então é difícil eu tentar. Tudo que eu falar aqui em prol disso é fantasia, porque não, eu posso fazer por mim, posso fazer pela minha comunidade, posso fazer como fiz o meu projeto imparcial, fiz pelos meus, pelos putos que eu fui recrutar, né? Pelos meus amigos que eu convidei para irem lá ver e pelo universo que está à minha volta. Mais do que isso, só com ajuda, só com forças maiores. E falar do contexto da Angola é o que nós já sabemos. Não vai acontecer da noite para o dia. Há muito que se trabalhar aí no meio. Ok, muito bom. Foi aqui citado alguns pontos muito importantes que devemos levar em causa relativamente a esse mundo artístico. Mas aqui um conselho para a nova geração, Carlos, um conselho para os jovens que estão a começar agora e os jovens que pretendem levar essa vida de forma muito profissional. Um conselho de como começar e como agir para se poder ter sucesso, para se poder caminhar de uma forma sólida nesse projeto. É assim, o conselho que eu dou primeiro, não tenham muito, os brasileiros chamam fogo de palha. Como é que faz isso? Eu faço. Como é que faz aquilo? Eu faço. É grande projeto, vou fazer esse projeto, tipo, tem muita emoção. Esse é o primeiro conselho que eu dou aos jovens que estão a vir. Não sejam emocionados, não tenham muita iniciativa e pouca finalização. O que nós encontramos mais na nossa praça é muita iniciativa, começam com muita iniciativa, mas não finalizam, né? Sai o título, sai o projeto, fazem comunicado de imprensa, saem nos jornais, saem na capa, inovação em prol de não implementam e não finalizam. E isso vai desde o mundo dos artistas plásticos ao mundo dos outros artistas. Vai para várias áreas. Então isso que eu deixo
sejam artistas de iniciativas e de finalizações. Tipo, o que tu iniciaste, finaliza, vai até o fim. Isso é para a vida. Isso é para a vida toda. E o que nós encontramos é muita iniciativa, muita vontade, muita emoção no princípio. Depois eles começam como um gráfico. Vão. Depois disso. Acaba poder crescer. O gráfico tem que continuar. Pode oscilar, mas tem que... Sim, ele vai oscilando, mas vai subindo degraus. Esse é o objetivo. É ter um gráfico crescente. Então, lutem pelo vosso gráfico, lutem pelo vosso perfil. Sejam mais organizados. Façam por vocês. Ninguém vai criar expressão artística por ti. A tua expressão artística és tu. E tu é que tens que expor o que é teu. E a melhor forma nos dias de hoje de expor o teu trabalho é tendo presença digital, é trabalhando na tua imagem, é fazer melhor, é te comunicares bem e usar os recursos mais atuais. E tocando nesse ponto, já aqui para finalizar em recursos atuais, uma das coisas que nós não citamos aqui no podcast o tempo todo foi a junção das artes plásticas com inteligência artificial, que é hoje em dia já acontece. A minha exposição foi baseada nisso. Okay. A minha exposição tem 3 realidades. A primeira, que é a digital, né? Quando eu crio as obras de forma digital com softwares digitais, no caso foi o Illustrator, o Adobe Illustrator. Primeira realidade. Segunda realidade, quando eu convido artistas plásticos para transformarem artes que foram feitas de forma digital em físicas. E a terceira realidade, que é quando eu animo, faço animação gráfica, faço movimento dos elementos das minhas obras através de recursos de inteligência artificial. A minha exposição foi baseada nisso. Tu fazias um scan de um código QR que estava ali próximo da obra e tu vias a obra em movimento. Então, isso é adaptar a realidade atual ao nosso contexto, né? Que é hoje essa realidade que a gente vive, que é tudo influenciado pelo digital, pela inteligência artificial. Então, a minha exposição foi muito baseada nisso. Trouxe essas 3 realidades. Muito bom. Nem tinha noção que hoje em dia é possível fazer isso com inteligência artificial. E eu fui o primeiro artista em Angola, não sei no mundo, a juntar essas 3 realidades para uma exposição. Em Angola, definitivamente ainda ninguém fez isso. Sair do digital para arte plástica para inteligência artificial. Fui o primeiro a fazer os 3, a criar uma exposição nesse contexto. E pretendo levar isso para o mundo. Não, muito bom. Muito bom. Carlos, agora as suas redes sociais, para o pessoal ir lá poder falar consigo, beber mais da sua experiência e ver mais os seus trabalhos. Pronto, eu nas redes sociais eu não tenho tudo exposto, né? Porque, como vês, além desse meu mundo artístico, né, das artes plásticas, eu trabalho para o mundo corporativo, então nem tudo eu posso publicar. Mas sim, se alguém tiver a curiosidade de me conhecer melhor, podemos entrar em contato através das redes sociais. Eu acredito que aqui embaixo no link já vão meter a menção do Kutana Carlos no Instagram. É o mesmo nickname para todas as páginas. LinkedIn, Facebook. Kutana Carlos em tudo. Boas. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado pela tua presença ao nosso ADN Criativo Podcast.